às vezes por uma falha de administração financeira, isso acontece muito, que é aquele cidadão que contrai empréstimo, às vezes quer consertar o telhado da casa, é aquele idoso que é o arrimo de família, isso acontece muito, que ajuda o neto, ajuda o filho, ajuda a esposa, e daí, quando ele vê, ele já está ajudando todo mundo, não tem nem para ele. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Conta aí TCM Rio, o podcast do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. E eu já te convido para seguir o canal, apertar o sininho e sempre que um novo conteúdo entrar no ar, você será notificado. Nós hoje vamos falar sobre o mês do consumidor, sobre Código de Defesa do Consumidor. E eu te conto o nosso entrevistado depois da nossa vinheta. E para falar sobre o mês do consumidor e da defesa do consumidor, nós estamos recebendo aqui o Dr. Carlos Henrique Jundi, presidente do Instituto Brasileiro de Cidadania. Dr. Carlos, muito prazer. Que bom te rever. Rever amigos é sempre muito bom. Dr. Carlos, 35 anos do Código de Defesa do Consumidor? Praticamente o tempo que eu tenho na carreira jurídica. 30 anos. Rapaz, passa muito rápido. Passa muito rápido. Então, para falar desses 35 anos do Código de Defesa do Consumidor, como é que a gente pode dar um norte aí desse código que, aliás, é um dos mais modernos, mais importantes do mundo, não é isso? Ele é um dos mais elogiados do mundo, se não, talvez o melhor do mundo. É uma lei extremamente eficaz, eficiente. Eu acho que o Brasil não seria o Brasil de hoje, consideradas as idas e vindas, sem o Código de Defesa do Consumidor. Foi uma conquista. Muita coisa mudou, né, doutor Jundi? Precisa mudar, né? Muita coisa mudou. A legislação, ela sempre muda, a Constituição muda. As modernizações, você vê que hoje você tem uma relação de consumo muito mais, hoje em dia, digital, até do que pessoal. O volume de compra e venda, e os problemas começam a surgir a partir daí. Problema de propaganda enganosa, o marketing lesivo, tendencioso, direcionado para, de alguma forma, lesar o consumidor, o cidadão. Você vê venda de dinheiro, né? O problema hoje é a venda do dinheiro, que são essas questões do consignado, do empréstimo. E isso gera muito problema que chega no judiciário, mas a gente tem tido, em função até de uma recente reforma, 2021, do Código de Defesa do Consumidor, onde começou a fazer o tratamento do superendividamento. Quando a gente fala tratamento do superendividamento, a gente está falando não só de tratar o consumidor, mas como também direcionar sob o ponto de vista de prevenção desse superendividamento. Mas você acha que esse talvez seja o maior foco, a maior inovação dentro do Código de Defesa do Consumidor? Eu achei que dentro desse contexto ele tem um conteúdo de muita importância para o contexto principalmente familiar. Por que é o superendividamento? É aquela situação no qual, às vezes por uma necessidade, às vezes por uma falha de administração financeira, isso acontece muito, que é aquele cidadão que contrai empréstimo, às vezes quer consertar o telhado da casa, é aquele idoso que é o arrimo de família, isso acontece muito, que ajuda o neto, ajuda o filho, ajuda a esposa, e daí, quando ele vê, ele já está ajudando todo mundo, não tem nem para ele. E ele, na verdade, é a subsistência da família, ele que ajuda e que compra comida, etc. De repente, quando ele entra num sistema no qual ou o contra-cheque dele, ou as finanças, o banco, ou ele não tem mais dinheiro, não tem mais como suprir o mínimo, que é o chamado mínimo existencial, que é a possibilidade de pagar conta de luz, de gás, de telefone, de pagar o cartãozinho de crédito dele, quando tem, ou muitas vezes não tem, mas de se manter com aquilo que ele ganha, o mínimo possível. Aí a lei ela estabeleceu critérios dos quais ele, muitas vezes, a maioria das vezes, ele deve a muita gente,
Ele chama todos os credores a uma audiência de conciliação e ele estabelece um critério de pagamento, um plano de pagamento. Como acontece na recuperação judicial das empresas, é muito parecido. E isso tem funcionado muito bem. Muito bem. Isso já acontece, então, o que você está me dizendo, que já acontece hoje no judiciário, as demandas já são entregues ao judiciário em cima desse endividamento das famílias. Quer dizer, muito. Eu estou devendo a uma empresa X, eu estou devendo a um mercado Y, e aí o próprio judiciário, dentro de uma questão consensual, você chama esse... E aquela pessoa que está numa situação, e muitos que vão nos ouvir aqui estão numa situação dessa, ele pode procurar, inclusive, a Defensoria Pública. Perfeito. A Defensoria Pública faz um trabalho fantástico nesse ambiente de superendividamento. Aliás, doutor Carlos, a gente tem inclusive o site da Defensoria Pública, o aplicativo também, que muita gente acessa. A gente pode colocar o endereço aqui, passando para as pessoas acompanharem, que é muito acessado e é muito importante para o cidadão acompanhar, né? Eles fazem um trabalho fantástico que eu gosto de acompanhar e tenho visto e realmente soluciona e fica bom para todo mundo, porque os credores recebem, o consumidor consegue pagar, é um alívio, assim, eu já vi gente chorando, porque não sabia o que fazer. Quando você procura um advogado que conheça do assunto, ou procura a Defensoria Pública, que ela fala, calma, isso aqui tem solução. Olha, as pessoas, é de emocionar, é impressionante como é que as pessoas têm saída, porque a causa do endividamento muitas vezes são problemas do dia a dia, mas isso gera, inclusive, suicídio, né? Muita gente vai ao extremo e algo que é solucionável. Então, com esses contatos disponíveis, ou de um advogado, da Defensoria Pública, o cidadão ele pode solucionar a vida dele assim, de uma maneira absolutamente eficaz. Então, o direito do consumidor, ele serve para isso, exatamente para isso. Não, e tem uma coisa também, deixa eu te cortar rapidamente, porque a gente tem que entender o seguinte, existe o Código de Defesa do Consumidor, né? A gente tem essa lei aí, mas muita gente ainda desconhece ela, né? Muita gente desconhece. Mas por quê? Falta o quê? Falta a escola, por exemplo, a escola entrar com isso, a família entrar com essa... Você tocou num assunto que eu acho fundamental, que é a importância de ter isso na educação das crianças, isso ser levado para as escolas. Engraçado, aqui no Brasil não se faz muito isso, nos Estados Unidos se faz muito, que você convidar, as escolas convidam profissionais para apresentar a carreira. Então, em uma semana vai um bombeiro, na outra semana vai um policial, na outra semana vai um médico, um advogado, e mostrar para o jovem, para o adolescente, como é que funcionam as carreiras, como é que funcionam. E nessa pegada, esses profissionais colocarem exatamente determinadas questões de maior importância, dentre as quais a relação de consumo, a importância do jovem saber como é que funciona o direito daquela criança, daquele jovem, porque ele vai ali, ele vai comprar um refrigerante, ele vai no bar, ele tem consciência, inclusive, da questão relacionada à limpeza do ambiente, a quem ele pode reclamar se ele viu um ambiente sujo, inadequado, quais os órgãos. Está aí a questão do PROCON, dos órgãos sanitários que você tem disponíveis, e muita gente, às vezes, não sabe que pode... E tem o dever, eu diria, de reclamar, de apresentar uma reclamação, de fazer uma denúncia, muitas vezes, inclusive, eventualmente anônima. Sim. Para falar, olha, eu vi a cozinha de um determinado restaurante, é impossível aquilo ali estar aberto dentro daquela condição. Então, isso tudo está relacionado ao direito do consumidor e o direito de cidadania. Agora, aliás, doutor Carlos, a gente sabe que hoje temos uma modernização aí. Muitas pessoas estão consumindo através desse equipamentozinho aqui, o celular, através das plataformas digitais, o mundo da internet. Isso tudo também tem gerado muita necessidade de controle, de ficar de olho no que a gente pode cair em golpe. É mais ou menos por aí? As pegadinhas. As pegadinhas, que a venda originariamente... segue um padrão, muitas vezes não paga nada, né? É gratuito, 100% online, 100% gratuito, e no final das contas você vê
isso tem um custo alto e acaba gerando muito produto que não chega e você não sabe aonde reclamar, aonde você vai reclamar, porque aquele produto você comprou não sai. Então esses cuidados também precisam ser tido pelo consumidor. Mas isso hoje já está representado também no Código de Defesa do Consumidor? Isso tudo é previsto no Código de Defesa do Consumidor desde a origem, esse tipo de situação. Mas a lei não tem muito o que fazer quando você também não se adequa naquela situação de compra, no qual você está comprando, mas você não checa se aquele site é adequado, se eventualmente não chegar onde você vai reclamar. É o famoso golpe digital. Você acaba caindo numa situação de golpe digital que você vai comprar um microfone e no dia que chega a caixa, chega uma pedra dentro dessa caixa. Golpe tem de tudo, tem digital, inclusive tem o pessoal. Agora você tem essa questão e que o cidadão precisa, principalmente quem viaja, você deve ter passado por isso, é multipropriedade, né? Que você está passando, o cidadão te aborda no meio da rua, te oferece um almoço, um jantar, e vai te vender uma cota de um clube ou de um resort. Comigo. Isso. E a quantidade de problema que dá nisso, porque muitas vezes a coisa não acontece, não sai. Aquilo que é prometido que você vai ter um percentual de resultado, que o que você vai ganhar vai ser o necessário para pagar as parcelas. Isso é uma balela, é um horror. E as pessoas são enganadas assim, diuturnamente, em alguns municípios, lá inclusive do Sul, já tem município fazendo lei, impossibilitando que eles abordem o cidadão, o turista na rua. E tem que fazer isso mesmo, porque é uma venda que muitas vezes, inclusive, se utiliza de álcool, porque senta, bota um espumante, cria um glamour, tal, e o cidadão ali já tinha, de repente, saído do restaurante, já bebeu, e senta ali, toma um espumante, e aí fica rico, né? E aí compra quando vê, está encalacrado com uma dívida, nunca o valor que eles estabelecem, porque aí tem taxa disso, taxa daquilo, taxa de abertura de crédito, tal, e aí vai, o quê? Desistir. Para desistir, ele não tem problema nenhum, desde que pague a multa. E normalmente multas que vão de 20% a 30% do valor de tantas parcelas. Quer dizer, é aquele ganha-ganha, né? Ou ele te vende, ou também, se você desistir, ele ganha do mesmo jeito. Aliás, doutor Carlos, eu quero fazer uma outra pergunta aqui, porque eu tenho certeza que você vai gostar como advogado. Tem muita gente que vai fazer uma compra e tem preguiça de ler o contrato. Isso é fundamental, até porque está ali. Tudo que está ali é o que está valendo, né? Vale o que está escrito. E como é que a gente consegue conscientizar essas pessoas para que, na hora de você fazer a compra, se atentar ao contrato? É muito importante isso, né? São duas questões. É o não ler contrato, sim, porque não quer ler, ou talvez não entenda tudo, e não buscar um profissional que consiga ler aquele contrato e dar a informação se deve ser assinado, o que pode mudar, porque é a subutilização do advogado. E o advogado serve para isso também, né? É claro que tem um custo. Você vai no médico, você paga a consulta do médico. Você vai no advogado e paga a consulta do advogado. E muitas vezes quer utilizar um parente, mas não pergunta se aquele parente ele conhece da legislação civil contratual. Muitas vezes não, ele é de um outro ramo, de uma outra atividade. Quer consultar um amigo que já está... Pô, vou pegar uma dica com um amigo meu, pronto. Exatamente, já tá... aquele papo de metrô, né? Entra no metrô, no ônibus, porque o que tu acha? Ele não está vendo o contrato, então... É fundamental, principalmente contrato imobiliário, que tem financiamento, a questão também relacionada à fiança. Fiança é um horror. Fiança é um horror. Já vi gente perder apartamento sem saber por quê. Porque assina fiança, só que ele foi fiador há 8, 10 anos atrás, nem lembra. Às vezes para ajudar um parente, um amigo, tal, e aquele cidadão ficou inadimplente, constrangido, não avisou. E quando está lá o cidadão em casa, chega uma execução. E a execução, a garantia, é o imóvel. Agora tem uma outra coisa também que a gente tem que se atentar. As pessoas hoje estão consumindo demais. O tempo todo está aparecendo alguma coisa para você consumir.
Como é que funciona esse sistema também do tempo todo as pessoas estão ali, aflitas para consumir alguma coisa? A gente vive hoje num ambiente de ultraconsumo. Há alguns autores que chamam de ultraconsumo, que é o seguinte: você tem o acesso imediato à compra, pelos dedos, né? Aquilo que eu falei, tá aqui, tá no celular. Tá no celular. Você compra, ao mesmo tempo, você tem os teus dados expostos o tempo todo. As pessoas entram em contato, liga para você, entra um telefone que você não conhece e a pessoa sabe o teu nome, o teu CPF, sabe mais do que às vezes a tua esposa sabe da tua vida financeira, se você tem disponibilização de crédito ou não, se você está negativado em cadastro de inadimplentes. Quer dizer, a gente hoje cada vez está mais exposto. E para isso você tem que ter muita cautela, muito cuidado, porque realmente o que se tem visto aí, já aconteceu comigo, de eu entrar no meu banco e não ter um tostão. Todo o dinheiro foi. E aí tem mais uma questão de relação de consumo. Como é que o banco entra nessa questão? Porque muitas vezes é um golpista no qual você deu acesso a determinadas informações que não eram para ser dadas. E Perfeito. ele vai lá e ingressa. E como é que a justiça administra isso? Não é fácil. Então, você tem julgados, mas normalmente é importante falar isso que eu falava lá atrás. O Código é de Defesa do Consumidor, não é de defesa do produtor, do prestador de serviço, é do consumidor. Ele é tendencioso ao consumidor. Você lembra que a gente, da balança do direito, ela tem que estar equilibrada. Quando alguém está mais forte naquela relação contratual, o que o direito tem que fazer? Ele tem que botar um peso mais para cá, para justamente colocar as partes dentro de uma equivalência. E é isso que o direito consumidor é. O direito consumidor, ele é do consumidor. É como o direito trabalhista, é o direito do trabalhador. Então, o direito tem isso de legal, né? Antigamente, as pessoas tinham um certo medo, mas o direito é tendencioso. Nesse caso é. Agora também tem uma situação muito importante e preocupante, que são aquelas empresas que querem tirar você da sua dívida e que prometem mundos e fundos. Isso é muito preocupante também. Tem que ficar muito atento a isso, né, doutor? Isso tem acontecido muito, muito mesmo. Inclusive empresas que já pedem para o cidadão antecipar o pagamento por meio dessas empresas. E aí é golpe, né? Isso acontece. No que tange a advogado, a gente precisa lembrar o seguinte: o trabalho do advogado ele nunca pode ser de prometer resultado. A atividade profissional do advogado, assim como do médico, é de meio. Não é de resultado. Ele tem que exercer toda a técnica pertinente àquela situação. Utilizar todos os meios técnicos pertinentes a dar a solução àquele caso. Mas ele não pode prometer o resultado. Essas empresas prometem. E aí fica todo mundo com os olhos brilhando e achando que vai resolver o problema. E exatamente. E não resolve. Essa é a famosa propaganda enganosa, né? Isso acontece, tem acontecido muito, gera e pega as pessoas mais vulneráveis, que são justamente os idosos, as pessoas com menor capacidade, muitas vezes, cultural, né? Educacional, aquele rapaz que não teve oportunidade de estudar, são os mais vulneráveis e acabam sendo presas fáceis na mão, porque essas empresas não querem tirar desse modelo de picaretagem, vamos chamar assim, milhões de ninguém, não. Ele quer pegar o pequenininho para tomar 200, tomar 500, tomar 1.000, porque eles ganham no volume. Então tem que ter muito cuidado com isso, esses golpes de telefone, promessa. Está na dúvida? Você tem uma capacidade financeira menor? Vai na Defensoria Pública, procura um advogado, paga uma consultinha lá, conversa. Posso citar também, quer dizer, o próprio PROCON, né? A gente tem as instituições, claro, como PROCON, né? E o Senacom também. Hoje o governo federal também existe a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que também você pode acessar através da internet, perguntar a amigos, perguntar às pessoas que a gente confia de alguma forma, para que tenha uma informação mais correta e precisa em relação a isso. Então, consultar sempre os órgãos que são representativos, né, doutor? Principalmente tem que consultar antes de pagar. Antes de pagar. Entendeu? Está na dúvida? Ou dentro desse contexto de promessa de coisa fácil,
suspende a ligação, fala, amigo, vamos fazer o seguinte, me liga amanhã. E consulta. Outro tema interessante, Cadu, está envolvendo agora as inteligências artificiais, né? É um tema que tem muito rapidamente desenvolvido pelos modelos. Você agora tem inteligência artificial para tudo. Isso envolve cópia de você, por exemplo, com a tua voz, vendendo alguma coisa. Então, ele gera uma credibilidade, porque é o Cadu que está vendendo, e que na realidade não é. Tudo gerado por inteligência artificial. Isso tem gerado uma série de demandas. E, por outro lado, também os profissionais que estão se utilizando de inteligência artificial. E aí vamos falar de profissionais de maior nível, que são os juízes, promotores, advogados, médicos, engenheiros, que dão as suas sentenças ou fazem as suas petições. Tem acontecido muito de um advogado fazer a petição e chegar no tribunal, ele estabelecer, colocar lá como parâmetro uma jurisprudência, e aquela jurisprudência não existe. Porque a inteligência artificial, ela quer te agradar, né? Então, ele, quando faz a petição, ele joga jurisprudência, que às vezes nem o desembargador existe, nem o número do processo existe. Ele cria. Então, rapaz, isso tem dado problema. E não só advogado, não. Eu vi sentença de olhar e eu falei, tem alguma coisa errada aí. Isso foi... E aí fazer a petição e realmente fazer o que a gente chama de embargo de declaração e a coisa ser retificada. A modernidade, e principalmente esses instrumentos modernos que estão surgindo e crescendo, vai melhorar muita coisa, claro. Vai facilitar muito a vida do bom profissional. Mas vai trazer muito problema também. Vai ajudar também muitos picaretas, como você já citou aqui. Exatamente. Agora, para a gente caminhar para o final do programa, Dr. Carlos Henrique, a gente está falando do mês do consumidor, Código de Defesa do Consumidor, mas também a gente tem que falar para aquele consumidor que precisa estar consciente, que ele vai fazer uma compra, mas ele não pode estar mal intencionado nessa compra. Como é que a gente fala, como é que a gente orienta e conscientiza um cidadão para que ele não haja dessa forma? Tem os demandantes reiterados. Demandantes reiterados. É aquele cara que entra na justiça por tudo para ver se consegue um dinheirinho. Mas você tem a chamada litigância de má-fé, isso tudo é muito visto. Hoje em dia, principalmente, os processos estão tudo sistematizados. Então, quando o cidadão está entrando lá com a demanda, o próprio juiz já identifica se ele tem outros processos, se já sobre o mesmo tema, sobre o mesmo... Então, mas é muito comum isso acontecer, é muito comum, mas tem uma resposta do judiciário também bem significativa, e esse tipo de demanda muitas vezes gera, dependendo do valor da causa, embora a maioria das vezes esses demandantes reiterados eles pedem gratuidade à justiça e têm direito, ou não, ou simulam e buscam. Mas a grande questão é que eles, além de poderem ser condenados em litigância de má-fé, eles podem também, e são normalmente condenados em honorários, em custas processuais, em multa. Então, eles não têm vida muito fácil no judiciário, não. Perfeito. Para a nossa última pergunta, eu sempre faço uma reflexão com o nosso convidado, já que a gente está aqui no Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Eu queria que o senhor falasse da importância do nosso tribunal e de todos os tribunais na conscientização do cidadão, já que a gente está falando de consumidor, mas também da importância desse controle que a gente faz dentro do consumo. O Tribunal de Contas, ele é a essência do sistema de freios e contrapesos da Constituição Federal. Ou seja, é quando, para quem não sabe, o Tribunal de Contas, ele é um órgão do Poder Legislativo, que tem por função identificar e fiscalizar e rever as contas do Executivo. Então é a essência do Estado Democrático de Direito. Então é de uma extrema importância e eu gosto muito desse ambiente aqui. E eu queria agora uma mensagem final para esse consumidor, que aliás, como nós falamos, está aí com um dos melhores códigos de defesa do consumidor do mundo, uma mensagem sua para que a gente fortaleça a importância desse mês do consumidor e também da cidadania, como o senhor é presidente do Instituto Brasileiro de Cidadania. Cada vez mais as pessoas precisam ter cautela, porque o mercado de consumo, principalmente com os meios digitais, ele ficou muito aquecido.
E nisso surgem os superendividamentos, nisso surgem os golpes, ou seja, as vulnerabilidades que geram problemas, às vezes, desnecessários. Então, sempre muita cautela dentro desse ambiente do direito do consumidor. E a própria Defensoria Pública também é para se proteger de qualquer causa mais inconveniente, né, doutor Carlos? Perfeito, isso é importante. Doutor Carlos Henrique, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro. Apareça sempre, tá bom? Sempre à disposição. Ótimo. E esse foi mais um podcast Conta aí TCM Rio, falando sobre o mês do consumidor. E eu já te convido para seguir o canal, apertar o sininho e sempre que um novo episódio entrar no ar, você será notificado. Até o próximo Conta aí TCM Rio.